Bom, então nós vamos iniciar pela fala. Por que pela fala? Porque a fala, ela tem um fator fundamental na vida do ser humano, né? A fala, ela representa a palavra, e a palavra, ela tem o poder de ser manifestada. Então, quando você fala alguma coisa, consequentemente, você de alguma forma vai experimentar daquilo que você está falando. E muitas das vezes as pessoas não têm essa consciência. E quando chega lá na frente, elas estão experimentando justamente daquilo que está sendo falado hoje. Então é muito importante que você tenha essa concepção. A concepção de que houve uma ideia na tua mente, essa ideia gerou uma palavra, que consequentemente essa palavra trouxe um pensamento. Esse pensamento, ele foi associado a um sentimento. Por quê? Porque à medida que você pensa, você sente, né? E quando você tem essas duas ações, você tem uma reação. E essa reação é o quê? É a ação daquilo que você está ou fazendo ou recebendo. Então veja que quando você tem um sentimento negativo, né, você está atraindo para você mais daquilo que você está vivenciando, experimentando. Da mesma forma, se for um sentimento positivo. Por que eu foco muito mais no negativo? Porque às vezes as pessoas elas estão tão inconscientes porque elas vieram de crenças anteriores que foram passadas de geração para geração. Então, geralmente, os pais aprenderam com os avós, né? E agora estão passando para os filhos. E você, como filho, você absorveu todo aquele aprendizado, né? E se você hoje já é um adulto e tem filho, consequentemente, você está passando essas mesmas informações para os seus filhos. Só que o que não foi levado em conta é que nós vivemos num momento de evolução. Então, as gerações que estão passando, elas estão evoluindo muito rápido. Então, aquilo que serviu na geração passada do seu avô, do seu bisavô, talvez a evolução já tenha sido tão grande que não seja hoje adaptada àquilo que eles experimentaram. Então é necessário que haja um acompanhamento, uma evolução. E com isso você está aprisionada àquilo que foi passado, repassado para você, e você não tem uma nova perspectiva, você não tem uma criatividade, você não abre mão de outras ferramentas possíveis que estão hoje disponíveis, né, com esse avanço da tecnologia, e você se sente incapacitado, você se sente impotente. Então nós vamos ver, né, que hoje nós temos essa disponibilidade, nós temos a disponibilidade de estar nos atualizando, né? Nós temos a disponibilidade de termos um nível de conhecimento, de informação muito maior, mais avançado do que anteriormente os nossos avós e bisavós tinham. Então nós também temos o conhecimento de que a palavra de Deus, ela nos informa que a maldade do homem, ela é alcançada nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso significa que muitas vezes você não sabe o que a terceira e a quarta geração passada fez de errado e, consequentemente, você está recebendo consequências daquilo que foi feito lá atrás. Então é muito importante que você acompanhe esse avanço. É muito importante que você dê crédito a tudo isso para que você compreenda que muitas vezes a situação que você se encontra hoje não é propriamente porque você está errando, porque você está falhando em alguma coisa, mas sim porque você está em um ciclo repetitivo de gerações passadas que não resolveram essa situação da forma cabível, né? E aí essas consequências estão vindo para as outras gerações. Então é muito importante que você quebre esse ciclo. É muito importante que você tenha as informações necessárias para que você hoje seja arrancado de todas essas amarras, de todo esse emaranhado que foi realizado no passado e que você está sendo uma vítima dessa situação sem perceber, sem ter consciência, né? Mas que você está envolvido em todo esse elo genético. Então nós vamos perceber o quanto é importante que você tenha uma atitude, um posicionamento, né? O posicionamento de mudar algumas coisas na sua vida. Você vai quebrar o ciclo de seguir o mesmo sistema anterior. Ou seja, tudo vai dar início a partir do momento que você começar a perceber aonde está a sua dor, aonde está o seu incômodo, a sua agonia, a sua angústia, sabe? E ali você vai começar a descrever em que momento você sente isso, com quem você sente isso, ao lado de quem, em que lugar. Então são pontos de referência em que você vai levantar todo um diagnóstico para que você tenha uma percepção do que está acontecendo atualmente, que é reflexo do passado, ou que é consequência, né, de coisas que aconteciam anteriormente e está se repetindo agora, hoje, de novo com você. Então nós vamos voltar aqui para a questão da fala. Então nós vamos ver no primeiro tópico que a vida é a união da palavra e da mente. Como que isso faz sentido? Então nós temos aqui uma analogia, tá? Nós vamos fazer uma analogia em relação à palavra e à mente com Deus e Filho, que é Jesus. Então, por que nós estamos fazendo isso? Porque a nossa referência é uma referência bíblica. E por que é uma referência bíblica? Porque a palavra de Deus, ela diz, né, que tudo vai passar, menos a palavra. Então, a palavra, ela traz segurança pra gente, né? A palavra de Deus, ela traz segurança porque ela informa que ela não vai mudar. Tudo aquilo
aquilo que está escrito na palavra de Deus, ela vai permanecer de geração em geração. Então, independente da evolução da tecnologia, independente da evolução do sistema, independente da geração que está agora e o que vai vir, né? Ela vai permanecer. Então, ela traz essa segurança para nós, no sentido de que nós venhamos estruturar como base da nossa vida a própria palavra. Então, a palavra é o Filho, né? A própria Bíblia diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Então, a palavra de Deus é o próprio Jesus nos sinalizando dentro daquilo que nós precisamos estar seguindo, estar obedecendo, estar antenados, né? No sentido de estarmos em correção com os nossos comportamentos, né? Então, a mente é o pai da palavra, então a mente está relacionada a Deus. Por que a mente está relacionada a Deus? Porque Deus é aquele que executa, né? E a mente é a mesma coisa. A mente, ela vai executar porque ela executa através de comandos. Então, quando você pronuncia uma palavra, você está enviando um comando para a mente, sabe? É por isso que é muita responsabilidade você estar se utilizando de uma palavra em que na tua cabeça não faz sentido, mas ela faz uma diferença muito grande, porque automaticamente ela vai responder a toda uma situação que você está vivendo atualmente. Então, a mente é o pai da palavra, ou seja, você vai usar a palavra como um comando e a mente ela vai executar esse comando que foi enviado para ela. Então, você veja que o pai e o filho, eles não estão separados. Eles agem em concordância, eles agem de comum acordo, eles agem em equilíbrio, né? Então, cada um tem uma dispensação, cada um foca numa situação, né? Mas os dois estão de mãos dadas ali, trabalhando em união. Então, nós vamos perceber que a palavra, ela nos ensina muito a questão da unidade, né? Então, por que muitas vezes as pessoas elas têm tanta dificuldade de conquistar, de prosperar, de avançar? Porque elas vivem em um eterno conflito. E quando você está em conflito, você está em dúvida, né? Então, essas dúvidas, elas vão trazendo incertezas, inseguranças, medo, né? Negatividade. Então, tudo isso não está relacionado a Deus, porque Deus, ele não trabalha no meio da negação, ele só trabalha naquilo que já foi feito, que já é real, né? Ou seja, a própria palavra, ela fala que ou você, né, vai para uma porta ou você vai para outra. Então, a palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz do maligno, né? E que há um Deus sobre o mundo, que é o diabo, né? Então nós temos que compreender o seguinte: quando você serve a um, você vai desagradar ao outro. Então, independente de quem você está servindo, o outro vai estar se desagradando daquilo que você está fazendo. Então, quando você prefere, escolhe, né, pautar a sua vida na verdade, na sinceridade, é claro que aquele que tem, né, que é o pai da mentira, que é o diabo, ele sempre vai tentar usar alguém para se aproximar de você, para tentar te iludir, te enganar, te entristecer, te trazer conflito, te trazer decepção. Por quê? Porque isso vai mexer diretamente com o seu sentimento, né? E quando mexe com o seu sentimento, automaticamente vai mexer com a sua vibração, com a sua frequência. Por que eu falo isso? Porque a palavra, ela diz que nós somos luz. Então, a luz, ela precisa estar acesa, ela precisa estar brilhando, ela precisa estar o tempo todo vigilante. Quando ela é possuída por algum sentimento negativo, isso nos faz entender que essa luz, ela não está tão forte como ela deveria. E por causa do mundo em que nós estamos inseridos, que é um mundo de mentira, um mundo de engano, um mundo de sentimentos negativos, e muitas das vezes nós nos permitimos nos deixar influenciar justamente porque nós não estamos com força suficiente para avançar em meio, né, a essa pressão negativa. Então, a palavra, né, ela está relacionada ao filho. A mente, ela está relacionada ao pai, né? Então, veja que o filho, ele tem a missão de interceder, né? E o pai, ele tem a missão de executar. Então, a palavra é o comando vai até a mente, né? E a mente, ela vai executar aquele comando. Então, a mente, ela não vai te indagar, ela não vai questionar, ela não vai criticar, ela não vai perguntar, ela só vai executar. Ela só vai colocar em prática. Por quê? Porque Deus, ele nos deu livre-arbítrio. E por ele ter nos dado livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. E ele respeita isso, né? Então, nós vamos ver aqui que pai e filho, eles não estão separados um do outro. E a vida, ela é o quê? Ela é justamente a união da palavra e da mente. Ou seja, a mente, ela precisa de um comando, porque ela precisa saber para onde ela vai. E se ela não tiver esse comando, ela fica paralisada, ela fica estagnada, que é o que acontece com muitas pessoas que não sabem, não têm objetivo de vida, não sabem o que fazer da vida, né? Não tem perspectiva, não tem sonhos. Então, essa pessoa, ela vai para qualquer lugar. Para onde estão levando ela, ela está indo. E no final das contas, ela não chega a lugar nenhum. Então, nós vamos ver aqui uma amostra
Seu treinamento pode continuar numa nova dimensão, onde vai poder achar respostas dentro de você. O velho Plymouth. Senta aí, até ter alguma coisa relevante para dizer. Então, assim, uma das coisas que foi muito abordado nessa parte do filme, né, é que a pessoa ela tem que olhar para dentro dela, né? Então, na maioria das vezes, nós estamos olhando para a circunstância, nós estamos olhando para a situação, nós estamos olhando para as pessoas que estão nos rodeando, nós estamos olhando para tudo aquilo que está acontecendo. E a orientação é, olhe para dentro de você, né? Nós precisamos compreender que nós temos um poder imensurável e, na verdade, não fazemos uso disso. Então, quando você olha para dentro de você, você começa a enxergar coisas diferenciadas. E por que é tão difícil olhar para dentro de você? Porque a própria situação em que nós nos encontramos no dia a dia, de correria, de afazeres, né, de metas, de prazo, de horário, elas nos impedem, né, de relaxar, de acalmar o nosso coração e de refletir sobre as coisas que nós estamos vivendo ou experimentando. Então, muitas vezes, nós passamos por cima dos nossos próprios sentimentos, né? Nós estamos passando por cima da nossa situação, dos nossos limites, porque nós temos sofrido tantas pressões, tantas cobranças, e essa questão de cumprir meta, essa questão de obedecer, essa questão de estar, né, fazendo o seu papel, ela permite que você deixe de se olhar, ela permite que você vá se desvinculando do seu eu interior. Então, nós temos aí duas mentes, que é a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente, ela está relacionada ao pensamento. Então, o que você tem pensado de você? O que você tem pensado da sua vida, da sua relação consigo mesmo, sabe? A mente inconsciente, ela está relacionada ao sentimento. Qual é o sentimento que você tem em relação à situação que você está vivendo hoje? Em relação àqueles que estão à sua volta, ao ambiente que você está inserido, entende? Então você percebe que assim como a palavra e a mente, elas estão no mesmo propósito, trabalhando em unidade, uma, né, executando uma função, a mente consciente e a mente inconsciente, elas também estão no mesmo propósito. Por quê? Uma tem a finalidade de pensar e a outra tem a finalidade de sentir. E é por isso que você tem que ter muito cuidado com a palavra, porque a palavra, ela vai trazer para você esse pensamento e esse sentimento, entende? Então, através das suas ações, né, geradas desse pensamento e desse sentimento, é que você vai viver um quadro emocional. Ele vai transparecer qual é o quadro emocional que você está vivendo atualmente. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não se dão conta do quanto elas deixam transparecer quem elas são. Elas acreditam que, eu falo e a pessoa vai me conhecer. Não, porque quem tem experiência, essa pessoa, ela te lê através do seu comportamento. Essa pessoa, ela te lê através daquilo que você fala, sabe? Então, por essa forma específica, essa pessoa tem uma ideia de quem você seja. Então, é muito importante que você busque esse conhecimento, não somente para que você tenha essa cautela de quem você realmente mas para que você realmente saiba, né, se reconectar, se reconhecer dentro de você mesmo, porque provavelmente você se sente perdido, né? Provavelmente você vive uma situação tão conflituosa com você mesmo. E por que isso acontece? Porque já tem tempos que você não conversa com você, já tem tempos que você não dá ouvidos, né? Nós precisamos compreender os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Você foi gerado com 5 sentidos, que é o sentido de ouvir, de falar, de degustar, né? De escutar. Então você vai percebendo que esses 5 sentidos, eles estão constantemente atuando na sua vida. Só que o inconsciente, ele tem um sentido em que a maioria das pessoas não leva em conta, que é o sentido da intuição. Então esse sentido da intuição, ele está muito relacionado ao teu próprio espírito, entende? Porque é o teu próprio espírito falando contigo. Então é muito importante que você dê, né, essa possibilidade de ouvir aquilo que o teu espírito está falando, sabe? E muitas vezes o espírito, ele está nos instruindo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, esse espírito, ele entra, né, em aliança com o nosso espírito, para que haja um equilíbrio, né? Então ele vai passando informações e o nosso espírito, ele vai recebendo aquelas informações e vai se acalmando, entende? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz essa segurança, ele traz essa paz, essa tranquilidade, essa leveza, né? Então o teu espírito, ele precisa se sentir dessa forma, ele precisa se sentir leve. Por que muitas pessoas estão vivendo hoje debaixo de um fardo? Porque as pessoas, elas estão pegando muitas tarefas, né? Elas estão sobrevivendo com acúmulos de coisas que elas precisam dar conta. Então elas estão se sentindo sobrecarregadas, né? Quando você ouve
a tua fala interior, você entende que você precisa se respeitar. O que seria se respeitar? Se respeitar seria você atender à sua limitação. Olha, eu vou até fazer o que você quer, mas eu vou no meu limite, eu vou nas minhas possibilidades, sabe? É muito importante que você se respeite, é muito importante que você entenda que você precisa se dar essa permissão. E muitas pessoas estão se atropelando, né? Porque elas querem cumprir toda uma exigência sem ter possibilidades para isso. Por que eu estou falando sem ter possibilidades para isso? Porque cada um de nós tem uma realidade de vida, né? Eu tenho condições de superar algumas coisas que de repente você não tem. Da mesma forma, você tem condições de superar algumas coisas que eu não tenho. Então é muito importante que você tenha essa convicção.